Boa noite. Estamos passando para deixar mais uma breve reflexão com você nesta quarta-feira, quando nós nos reunimos na primeira Igreja Batista no Andaraí, no nosso círculo de oração. Essa mensagem é uma série de mensagens, faz parte de uma série de mensagens, já é a nona, baseada nesse livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Como desenvolver uma vida poderosa de oração. Eu espero que, nesse momento, o Senhor venha falar mais uma vez aos nossos corações sobre esse tema tão importante, que é a oração. Para isso, nós vamos fazer algumas revisões e recordações do que nós tratamos na última mensagem, que é uma vida poderosa de oração, e nós vamos ver esses slides inicialmente. Eu gosto sempre de começar com esta imagem, que é uma imagem que nos leva a refletir sobre esse momento tão precioso, que é o momento em que nós estamos sozinhos no nosso quarto, nós e o nosso Deus. Um momento precioso, um momento significativo, um momento que nós valorizamos a pessoa com a qual estamos nos relacionando. E nunca esqueça de olhar para essa imagem e ver nela essa realidade. Relacionamento. Oração é relacionamento de intimidade com um pai amoroso que quer lhe ouvir e falar com você, quer dirigir a sua vida. É um momento íntimo e espontâneo entre o fiel e o seu Criador, não é? Entre os filhos com o seu pai. Dando continuidade, nós vamos recordar o que nós vimos na última mensagem desta série, Uma Vida Poderosa de Oração. E nós vimos os 5 tipos de oração. Vou sempre bater nesses 5 tipos de oração, vou sempre estar repetindo, para que você possa memorizá-lo, né? E aos poucos você vai se acostumando. Esses 5 tipos de oração devem fazer parte daquele momento de oração. Deve haver um equilíbrio entre eles. Você deve ter uma vida de oração balanceada entre esses 5 tipos de oração que o autor nos sugere, não é? Baseado na palavra de Deus. O primeiro tipo é louvor e ações de graças. Né? Louvor e ações de graças. O segundo tipo é confissão, porque os nossos pecados impedem, não é, nosso relacionamento com Deus. O terceiro tipo é petição, quando nós vamos colocar diante do Senhor as nossas necessidades pessoais. O quarto tipo é intercessão, quando nós vamos colocar diante do Senhor as necessidades dos outros. Devemos ter uma relação, uma lista com as pessoas pelas quais nós estamos orando, com as suas dificuldades, com seus problemas, né? Devemos estar intercedendo também pela obra missionária, pela igreja, pelo pastor, pelos líderes, não é? É importante, muito importante esse tipo de oração, intercessão. E o quinto tipo e o último que o autor apresenta é a oração de meditação. Quando você vai à palavra, deixa a palavra falar ao seu coração e fica meditando nela. Deus fala com você também. Esses são os 5 tipos de oração que nós já tratamos em aulas anteriores, em mensagens anteriores, né? Ok? Nós vimos também, na última aula, os princípios da oração poderosa. Primeiro princípio, autoridade e confiança no nome de Jesus. Nós oramos nessa certeza, né? Que o Senhor Jesus é poderoso. Nós podemos confiar nele. E o nome dele é que nos dá autoridade. Se você não vive para Jesus, você não tem autoridade para usar o nome dele, não é? Então,
Então, você precisa ser o embaixador de Cristo aqui, e orar nesse nome maravilhoso, que esse nome ele tem autoridade e lhe dá confiança. Além de lhe dar autoridade, lhe dá confiança, porque você vive para ele. É no nome dele, não é no nosso nome, nem no nosso poder, porque nós não temos poder algum. Toda a autoridade é do Senhor e nós confiamos no poder dele. Autoridade e confiança no nome de Jesus, para aqueles que vivem em Cristo, são embaixadores dele. Se você não vive em Cristo, você vai usar o nome dele apenas como uma varinha de condom, sabe? Não é assim. O nome de Jesus não é para isso. E as coisas não acontecem, porque é fundamental que você represente esse nome aqui na Terra para poder usá-lo com autoridade e confiança. O segundo princípio que nós vimos na mensagem passada foi: deixe Deus lhe sondar e confesse seus pecados. Peça ao Senhor que examine o teu interior, o teu coração. Às vezes existe alguma sujeira por baixo do tapete que a gente não se lembra mais, mas ele está atraindo moscas, que está cheirando mal. É necessário que o Senhor nos ajude, tenha humildade e peça ao Espírito que traga à sua mente o que você tem dentro de você que precisa ser limpo, perdoado, confessado ao Senhor. O terceiro princípio, peça que Deus o encha e o unja com seu Espírito, porque é o Espírito de Deus que nos ajuda a orarmos como convém. E quando nós estamos sendo guiados, a nossa mente está sendo guiada, iluminada por esse Espírito, nós vamos pedir exatamente como Deus gostaria que nós pedíssemos, de acordo com a sua santa palavra. Então, peça a Deus: Senhor, me unja, me encha mais do teu Espírito, para que a minha oração seja agradável a ti. O quarto princípio da oração poderosa é: ore com determinação e fé. Determinação e fé. Você sabe que o teu Deus é um Deus fiel, que cumpre as promessas. Você conhece a palavra dele, conhece as promessas dele. Então você peça com determinação e fé e aguarde o tempo dele, a resposta dele, mas nunca duvidando, ok? O quinto princípio que nós vimos na aula passada foi: peça a Deus que impeça a influência de Satanás. A palavra nos diz que nós estamos em combate espiritual constantemente. O nosso adversário está sempre ao nosso derredor, procurando nos tragar. E a oração é um momento que ele odeia. Ele vai fazer tudo para você não ter tempo para separar um tempo para o teu Senhor. Um tempo significativo, um tempo que valorize o Senhor. E quando você conseguir separar esse tempo, ele vai fazer tudo para você vaguear, se distrair, te perturbar de alguma forma, para que você não se concentre no que você está fazendo. Então, você precisa pedir ao Senhor que lhe ajude, que impeça a influência de Satanás sobre a sua mente e também sobre as pessoas pelas quais você está orando. Né? Peça ao Senhor. O sexto princípio é: peça a Deus fervor em suas orações. Que não seja um momento ritualístico, um momento frio, mas um momento de pessoas que se amam, estão em um relacionamento, um momento de prazer agradável entre você e o seu Deus. Então, peça a Deus fervor em suas orações. Em alguns casos difíceis, você pode até fazer um jejum, se o Espírito assim lhe encaminhar, desde que você tenha condições, não é isso? De saúde para isso, não é? Não contrarie nenhuma orientação médica. Ou seja, seja fervoroso na sua oração. E o sétimo princípio diz: seja mais específico possível. Não ore de maneira de forma geral, generalista. Essa oração muito generalista, muito geral, demonstra um certo desconhecimento e demonstra um certo desinteresse. Diga nomes, diga o que você quer, né, diante do Senhor. Diga qual é o problema, descreva-o, e não de uma forma geral, sem detalhar para o Senhor.
ok? Você tem que demonstrar o seu interesse pelo que você está orando, o seu envolvimento. Quando você tem envolvimento sobre o que você está orando, você sabe sobre o que você está orando, tá certo? Ah, Senhor, abençoe o mundo todo. Não é assim que funciona, não é? Ok? E, por fim, o oitavo princípio da oração poderosa que nós vimos na aula passada é busque parceiros de oração. A importância de orarmos junto com alguém de confiança. Faça um grupo com essas 2, 3 pessoas. Hoje temos até a possibilidade de fazer isso no Zap, com um determinado propósito. Eu estou numa batalha, eu estou numa luta, eu estou com essa dificuldade. Por favor, você pode orar comigo? Né? Então, a palavra de Deus diz, quando 2 se reúnem ou mais, no nome de Jesus, ele está presente. O grupo traz qualidade e aumenta o potencial desta oração. É isso que a palavra nos passa. Ok? Isso foi o que nós vimos na última aula, né? Na quarta-feira passada, e hoje nós vamos dar continuidade a cada quarta-feira um pouquinho mais desse livro que eu falei para vocês. Como desenvolver uma vida poderosa de oração. Hoje nós vamos falar sobre um modelo bíblico para esse momento que nós separamos. Nós separamos esse momento significativo. O autor sugere como meta 1 hora, 60 minutos, 1 hora que nós vamos separar para esse momento. E nesse momento em que esses 5 tipos de oração vão ser executados, né? Praticados por você de forma equilibrada, balanceada, sem regra fixa, né? Sem uma bitola, porque é um relacionamento, então deve haver então essa intimidade, né? Essa liberdade, esse momento que o Espírito vai guiar. Não é tudo muito assim certinho, igual uma receita, não. É de um modo geral uma sugestão, é uma ideia para você seguir que o autor, com a sua experiência, nos passa, né? É um modelo bíblico para você como sugestão. E esse modelo bíblico que você vai usar nesse tempo, ele divide aqui em fases. A primeira fase é aproximando-se de Deus através do louvor e da ação de graças diária. Como eu já tinha dito, né? Esse é o primeiro tipo de oração e essa é a primeira fase desse modelo. Essa fase é quando você se aproxima de Deus, né? Você está o tempo todo no seu dia na presença do Senhor. Ele está dentro do teu coração, né? Mas nesse momento especial que você separou, você vai abrir a porta do quarto, depois vai fechar e vai se aproximar do Senhor. É um momento muito especial, separado, momento a 2, em que nada do dia a dia vai te perturbar. Você vai estar concentrado nisso. Tá? E aí está a primeira fase, aproximando-se dele, então. Como que eu me aproximo? Como eu chego perto do Senhor? Através do louvor e da ação de graças diária. Não é interessante? E o autor, ele se baseia em alguns textos bíblicos. Louvor e ação de graças, os primeiros momentos dentro daquele tempo que nós já falamos de estar a sós com Deus. E o texto que ele nos chama a atenção, logo no início, é esse, Salmo 100, versículo 4. Entrem por suas portas. Então, você vai entrar no seu quarto, vai estar diante de Deus, né? Aqui ele está se referindo às portas do templo, e o templo agora é o seu quarto. E você está entrando pelas portas, né, do templo com ações de graças e em seus átrios com louvor. Então é assim que você se aproxima de Deus. Ação de graças e louvor. Você pode botar um hino para tocar, você pode ouvir um louvor, você pode cantar um louvor, você pode meditar sobre um salmo de louvor, recitar esse salmo para o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. É isso. É assim que se aproxima de Deus. Então, esse momento de louvor e ação de graças é muito importante. E o segundo texto que o autor nos traz é com referência ao Pai Nosso. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 11, versículo 2,
Ele assim nos diz no início da oração, modelo, a oração do Pai Nosso. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, olha só, as primeiras palavras quais são? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, uma oração em que se preocupa primeiramente em santificar o nome do Senhor. Um nome separado para o louvor, separado para a adoração. Engrandeça o nome do Senhor. Isto é santificá-lo, é separá-lo, é dar honra a Ele. Não é um nome comum, é um nome santificado, separado, para que você glorifique a Ele. Entendeu? É assim que se inicia a oração. É assim que se inicia esse momento. Não passe por cima desse momento correndo, né? Faça desse momento um momento de aproximação, um momento prazeroso, um momento que vai te agradar o coração, que vai agradar o coração de Deus, com certeza. Esse é o primeiro momento, é a primeira fase, que é louvor e ação de graças, né? Se aproximando do Senhor. Mas dentro desse momento de louvor e ação de graças, tem alguns passos, que esses passos o autor nos ensina, para que esse louvor e essa ação de graça sejam verdadeiramente genuínos, sejam aceitáveis, né, diante de Deus, sejam sinceros. Ele precisa ser sincero, um momento de sinceridade, o coração aberto realmente para o Senhor. Então, quais são os passos que ele nos apresenta? Gaste tempo. Olha só, gaste tempo, nada de pressa. Gaste tempo agradecendo a Deus pelas coisas que Ele tem feito na sua vida. Nunca esqueça das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nunca esqueça. Como era a sua vida antes de encontrar-se com Jesus. Olhe como Ele tem feito com você. E às vezes a gente não para refletir sobre o passado, como Deus tem estado conosco quando nós nem imaginávamos. Olha para trás e agradeça. E no presente, agradeça pelo que Ele já está fazendo com você no dia de hoje. Te segurando, te protegendo, te dando inspiração, te dando saúde, te dando vida, te dando paz. E agradeça também pelo futuro, as promessas que Ele tem para você. Começar pela salvação, a vida eterna, não é? As promessas dos ministérios que Ele tem para você aqui nesse mundo, dentro da sua amada igreja, as promessas que Ele tem para você, para a sua família, para os seus filhos. Ele tem promessas na sua santa palavra. Você precisa ler, meditar e conhecer. Então, é o momento de agradecer. Esse é o primeiro passo. Gaste tempo. Gaste tempo. Normalmente, a gente quer correr para chegar logo no momento dos pedidos, não é? Ah, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Não é assim. É um relacionamento. Você louva e agradece o nome do Senhor e agradece pelas coisas que Ele tem feito. E ele destaca esse versículo do Salmo 103, verso 2, que diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Deus sabe quem tem um coração agradecido. Deus conhece. Aquele que é humilde, que reconhece ao Senhor. Se não fosse a sua ação de misericórdia na minha vida, eu não estaria aqui. Agradece, reflita. Isso vai te levar a se humilhar cada vez mais e a engrandecer o nome do Senhor. A gratidão faz isso. Ele combate o vírus terrível da soberba, de você achar que você merece, que você é bom, por isso Deus lhe abençoa. Ok? Vamos continuar? O outro passo que o autor nos chama a atenção é gaste tempo de novo, só que agora não mais agradecendo, mas louvando. Louvando a Deus pelo que Ele é. Que Deus é. As suas características. Não é? A Bíblia nos relata em vários textos, né, características de Deus. Ele cita algumas aqui que você precisa
treinar e conhecer, não é? Ele é amoroso, é um Deus amoroso que deu o Filho dele por nós, não é? Por amor. Ele é bondoso, ele é compassivo, tem compaixão, ele sofre conosco, ele chora conosco. Ele é misericordioso, ele é paciente, ele é perdoador e gracioso, ele é cheio de graça. Ele quer nos abençoar com a sua graça. Todo-poderoso e onisciente. Esse é o nosso Deus, sabe de tudo. Onisciente é que ele sabe de tudo. Não existe surpresa para Deus. Ele sabe tudo que vai acontecer. E o porquê de tudo, só ele sabe. E ele é o Todo-Poderoso, não existe Deus maior. Ele é fiel, por isso você precisa conhecer as suas promessas, para quando você orar, Senhor, ora, de acordo com a sua promessa, eu peço que ela se cumpra na minha vida, na vida de fulano, do meu irmão tal, não é isso? Ele é justo, Deus é justo, ele exerce juízo, justiça, ele disciplina, ele pune, porque ele é justo. Nós somos injustos e pecadores, Deus é justo. E ninguém vai escapar da justiça de Deus. A justiça dos homens, com certeza. A gente está vendo toda hora a imparcialidade total, os interesses econômicos poderosos, os interesses políticos, os interesses de todas as ordens. Mas o Senhor não é assim, não. A justiça dele é verdadeira, justa. Ele é um Deus justo. Entregue suas causas na mão dele. Ele é soberano. Ele está no domínio de todas as coisas. Ele é rei dos reis. Esse é o nosso Deus. Gaste tempo. Se for necessário, escreva isso no papel para você ir memorizando e vai deixando essas características de Deus encher o teu coração de gratidão e de louvor. Obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso, bondoso, teve compaixão de mim, teve misericórdia de mim, paciente para com meus pecados, me perdoa. Obrigado, porque o Senhor é cheio de graça, é gracioso. Ó Senhor, eu te louvo porque o Senhor é poderoso, é onisciente, é fiel, é justo, soberano, Rei dos reis. E coisas mais que você vai encontrar na Bíblia, outras características. Tem outras, tá? Várias. Amém? E associado às características, tem um nome de Deus, que é outra coisa interessante que o autor nos traz. O Deus tem vários nomes que são características também. Em Gênesis 17:1 diz que Deus se chama o Todo-Poderoso. Não é? Nós já vimos, Gênesis 17:1. Então, essas características estão associadas ao nome de Deus. Não é interessante? Naquela cultura, o nome tinha a ver com características. Então, meu Deus, qual é o nome do teu Deus? O meu Deus, o nome dele é o Todo-Poderoso. É o Pai das Luzes. É bonito isso? Tiago 1,17. Ele é a rocha da minha vida, sobre a qual a minha vida está edificada, segundo Samuel 22:2. Ele é o grande eu sou. Ele que faz tudo acontecer. Ele é o único que faz tudo acontecer, que existe por si só. Sempre foi e sempre será. Ele é eterno, o único, o eu sou. O Senhor Jeová, o Senhor, dono de todas as coisas. Senhor Jeová. Ele é juiz, como eu já disse. Gênesis 18:25. Nada escapa ao juízo de Deus. Ele é guerreiro. Nas batalhas, ele sempre sai vencedor. Ele é o nosso general. Ele é guerreiro, ele está batalhando por nós, por mim e por você. Ele é o soberano dos soberanos. Como eu já disse, o Rei dos Reis, em Deuteronômio 10:17. Ele é um maravilhoso conselheiro, que está sempre junto de nós, por meio do seu Espírito, nos aconselhando, nos mostrando o caminho, nos orientando, nos ensinando da palavra. Isaías 9:6. Ele é o alfa e o ômega, né? Início e fim.
Tudo se inicia nele e tudo termina nele. É o início e fim. É ele. É o alfa e o ômega. Então, queridos, são detalhes que o autor nos traz sobre esse momento de louvor, louvar a Deus pelo que ele é e conhecer um pouco dessas características de Deus e dos nomes que a Bíblia dá para Deus, baseado nas suas características. Vai se acostumando com isso, vai treinando. Esse é um momento muito proveitoso. É o primeiro momento, quando você está se aproximando de Deus com ações de graças e louvores. Dando continuidade sobre os passos para um louvor e ação de graças genuínos, o autor nos mostra o seguinte: esse é o outro passo. Não baseie o seu louvor em sentimentos. Isso é muito sério. Não baseie o seu louvor em sentimentos. Quando está tudo correndo bem, festa, alegria, casamento, filho que nasce, aí vamos todos para a igreja louvar a Deus, não é verdade, queridos? Devemos louvar a Deus também quando vem os momentos difíceis, de enfermidade, de perda de entes queridos. Vamos louvar a Deus. Quando somos mandados embora do emprego, vamos louvar a Deus. Aí é difícil, né, irmãos? O louvor não depende das nossas emoções, não baseie o seu louvor em sentimentos. Você louva a Deus pelo que Ele é, pelas características dEle. Esse é o teu Deus. Ele sabe do porquê de tudo que está acontecendo. Você tem que confiar nele e louvá-lo. Pela fé, absoluta certeza. Fé não é dúvida. Baseie o seu louvor em sentimentos. E ele nos mostra o que aconteceu com Jó, quando Jó recebeu a notícia da morte dos seus filhos, né? Então ele recebeu a notícia que seus filhos morreram todos no mesmo momento. Foi uma catástrofe. Qual foi a reação de Jó? Qual foi a reação de Jó diante dessa notícia? Diz o texto: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, que significa estou em luto, estou arrasado, estou quebrado, estou triste, estou despedaçado. Isso que significa rasgar o seu manto. A vida perdeu alegria para mim. Rasgou o seu manto. Nós somos humanos, nós temos emoções. Como não rasgar o manto? Você tem direito de rasgar o seu manto também. Raspou a cabeça, que é outro sinal de luto, de tristeza, de dor terrível. E o que ele fez em seguida? Depois de demonstrar toda a sua tristeza, o seu abatimento, né? Ele se lançou em terra e adorou. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos. Adorar chorando, adorar sem entender por que as coisas estavam acontecendo, mas ele adorou. E disse, olha o que Jó disse: um homem como eu e como você, um ser humano pecador como nós, nu saí do ventre da minha mãe, não é verdade? Nu, sem nada. E nu voltarei. A nossa vida é assim. Ela tem início e um fim. É curta, é rápida. E nu voltarei. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Foi o Senhor que me deu esses filhos, essa bênção, essa vida. Foi o Senhor que me deu. E Ele que tomou os meus filhos. Olha o que ele fala no final, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, não é fácil. E são nesses momentos de dores, nesses momentos difíceis, que o Senhor conhece o coração que verdadeiramente o louva com toda sinceridade, que o adora, que santifica o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Ele continua sendo o meu Deus. Deus justo, fiel, amoroso, misericordioso, poderoso, onipotente, onisciente, compassivo. Esse é o meu Deus. Ele, e somente Ele, sabe do porquê. E se isso aconteceu, é para a glória dele.
Amém? Você diz amém? Pois é. Esse é um louvor. Não dependa dos seus sentimentos. Louve a Deus pelo que Ele é. Vamos em frente? O texto seguinte, o próximo passo, melhor dizendo, fala assim: leve o louvor a sério, pois por meio dele Deus se faz presente. Muitos acham que louvor é um passatempo, é um momento assim de preencher o tempo. Não, 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 não. Você está entrando no seu quarto, está entrando pelas portas, na presença dele, com louvor e ação de graças. Esse é um momento muito sério, muito importante. Ore a Deus para que você possa entender isso, para que você possa valorizar essa primeira fase, né? Esse primeiro momento, né? Que é louvar e adorar o Senhor. Porque é ali, no meio dos louvores, que Deus habita. Nos louvores, entre os louvores do seu povo, Deus se faz presente. Diz o texto que o autor separou para nós, em Salmo 22, 3, o quê? Contudo, tu és santo, único, separado, santo, que não peca, que não tem pecado, que é puro, perfeito, altíssimo. Tu és santo. Entronizado, porque tu és rei, soberano. Entronizado entre os louvores de Israel. Louvores de Israel, ou seja, da sua igreja, do seu povo. Ele está ali, entronizado no seu quarto, e quando você começa a louvar, ele se faz presente, de uma maneira especial. Ele gosta dos louvores. Ele quer cantar com você. Passos para um louvor e ação de graça genuína. Essa primeira fase desse modelo bíblico. Nós vamos ver as outras fases no decorrer dessa série, cada quarta-feira um pedacinho. E essa é a primeira fase que nós estamos nos aproximando de Deus para louvá-lo e agradecer pelas suas bênçãos. Então, queridos, passos para o louvor e ação de graças genuínos. Vamos recordar para encerrar? Diz assim: gaste tempo. Gaste tempo. Não seja apressadinho para correr logo para a lista de pedidos, não, viu? Valorize esse tempo. Gaste tempo agradecendo a Deus pelas coisas que Ele tem feito na sua vida. Segundo, gaste tempo louvando a Deus pelo que Ele é, suas características. Gaste tempo meditando no significado dos seus nomes bíblicos. Está relacionado com a anterior, uma coisa ligada à outra, né? As características de Deus e o significado dos seus nomes que estão na palavra de Deus. Gaste tempo com isso, para você conhecer mais e mais o teu Deus com o qual você está se relacionando. Isso é importante. Continuando, não baseie o seu louvor em sentimentos. Louve a Deus quando tudo vai bem, mas louve a Deus quando nem tudo vai bem. E, finalmente, leve o louvor a sério, pois por meio dele, Deus se faz presente. Sabe, queridos, esse é o momento que nós queremos trazer para você essa reflexão, para que você não esqueça de que este Deus é o Deus que está no quarto com você. É o Deus que está esperando a sua oração. É um Deus que quer te abençoar muito. Desenvolva uma vida poderosa de oração. Eu espero que esta palavra tenha lhe ajudado. Lute contra tudo que vai tentar impedir você de fazer isso. Esse livro traz a experiência desse servo de Deus. Nos passa esses princípios, que você possa aproveitá-lo da melhor maneira possível, sempre se lembrando que oração é um relacionamento com Deus, agradável, sincero, franco e com liberdade. Deus te abençoe muito. Fique na paz do nosso Senhor.